Olá, tudo bom? Esse vídeo talvez seja um pouquinho longo, porque eu vou conversar com vocês uma série de coisas que estão passando pela minha cabeça nesse momento e que envolve um monte de questões, tá? Eu tenho alguns vídeos que eu não postei ainda, eu tenho algumas fotos que eu encontrei que eu pretendo postar e eu tenho que fuçar os meus arquivos. Conforme eu for achando, eu vou postando, então as coisas talvez fiquem um pouco fora de ordem daqui pra frente, tá? Eu peço desculpas por isso. A Fúria nos últimos tempos, eu não sei precisar quanto tempo, talvez uma semana, não sei, começou a piorar de novo, talvez um pouco menos. Tô meio perdida com as datas hoje. Sei que sexta-feira, eu até tenho um vídeo, de quinta para sexta eu acordei convicta de que os problemas dela todos estariam relacionados a alguma das doenças do carrapato. Porque na quinta noite eu li um monte de artigos, mas um monte mesmo, entendeu? Eu fiquei até muito tarde lendo artigos científicos a respeito das doenças do carrapato, inclusive aquelas que o pessoal diz que não dá no Brasil, tá? Exemplo de doença do Lyme. E assim, todas as doenças do carrapato, babesiose, erliquiose, essa aí, umas outras duas que eu li que são possíveis, explicavam tudo o que aconteceu com a fúria desde o primeiro instante, até a paralisia das pernas, até o problema da atrofia, óbvio, a displasia, a gente sabe que é um problema extra aí, né? Mas explicava tudo, inclusive a anemia dela, a piora dela, etc. Acordei convicta nisso. Levei-a na fisioterapia, tem um vídeo que eu acho que eu não postei. Depois disso, eu levei ela na clínica que tá cuidando dela. Quando a gente passar por uma fase aí, depois eu vou falar sobre as clínicas, sobre todos os profissionais que nos auxiliaram, tá? E os profissionais que não foram bons também. Mas antes de eu falar dos profissionais que não foram bons, eu vou estudar um pouco mais sobre a questão do direito, né? É um outro assunto aí pra gente trabalhar no outro vídeo aí. Bom, pedi para colher, né, para mandar para fazer o PCR de Ehrlichia e babesiose, que foi algo que eu pedi lá, tipo assim, umas 4 ou 5 vezes pro pessoal que a estava atendendo no início, e não foi feito. E depois, quando a gente já estava tratando a Ehrlichia, né, eles acharam que não era conveniente fazer o PCR, uma vez que eu já tinha gasto horrores, sendo que eu realmente já gastei horrores, né? Inclusive, por favor, tem um link de vaquinha online, caso alguém queira contribuir. Eu vou até ver se eu consigo estender o prazo disso. Mas vamos voltar ao ponto. Pedi a veterinária que estava lá, um doce de pessoa, graças a Deus, nos atendeu, tirou o sangue dela, fez um hemograma, as hemácias tinham caído mais ainda. E tirou o sangue, né, fez todos os papéis lá para enviar, para pedir esse PCR, os 2 PCRs. E eu tô com uma dor de cabeça muito forte hoje. E não sei se por ver a possibilidade ou não, ou por ver o meu estado diante da situação, por ver o estado dela, deu uma dose de uma das injeções que seriam para uma das doenças aí. Bom, e aí me explicou, né, olha, caso o resultado leve uns dias aí para voltar, caso ele retorne e seja positivo, então a gente tem que repetir essa injeção daqui, sei lá, 15 dias, não sei, uma semana, sei lá. Tá bom, ok. Eu levei ela pra cá, trouxe ela pra casa, convicta, né, de que ela ia começar a melhorar ali. E ela não melhorou, né? Eu tava sentindo que desde quinta-feira ela tava mostrando assim, tipo, tô entregando os pontos, cansei.
E sendo espírita, né, eu não podia concordar com isso, no sentido de que a gente não pode cansar da vida, a gente tem que continuar enfrentando qualquer situação que a gente esteja passando. Então eu conversava muito com ela de que ela seria curada e que ia dar tudo certo e que ela precisava ter forças, que eu estava ali tendo forças junto com ela. Daí na sexta, ela ainda comeu, no sábado cedo também, eu saí e comprei mais fígado pra dar pra ela. Só que assim, de sexta pra sábado, eu fui tirando um monte de remédios dela, sabe, que ela tava tomando. Porque ela tava com um olhar, o veterinário falou assim, ela tá com um olhar como se ela estivesse dopada, né? Talvez as doses do medicamento estejam sendo muito fortes, né, com essa questão dela ter emagrecido e tudo mais. E então, eu tirei alguns medicamentos. Bom, no sábado de manhã ela me pareceu um pouco pior. E no decorrer do dia ela foi piorando. Inclusive a respiração foi ficando mais alterada. E chegou a noite, foi piorando ainda essa questão da respiração. Durante o dia ela babou muito, ficou muito tempo com a boca aberta. E eu tava até pensando na eutanásia, né? Chegou a noite, eu falei, ela foi piorando. À noite, não sei, parece que tudo acontece à noite. Piorou um pouco mais. Eu estava pensando na eutanásia. Porque eu falava, não é justo esse sofrimento dela. E eu, desde o início, eu pedi muito a Deus, Senhor, não me faça ter que tomar essa decisão. Sendo espírita, sabendo que a gente não pode abreviar a nossa vida, nem a vida de ninguém, eu pedia, não me faça tomar essa decisão. E eu não sabia o que fazer, porque eu sabia que ela estava sofrendo. E detalhe, no sábado, ela procurava pôr a cabeça no meu colo e me olhava com um olhar desesperado. Como se ela estivesse pedindo para eu fazer alguma coisa por ela, sabe? Alguma coisa que eu não conseguia entender e não conseguia saber o que fazer. Aliás, eu não sabia mais o que fazer, entendeu? Porque tudo que surgiu na minha reta eu fiz. Tudo que eu pensei em fazer, eu fiz. O que eu não fiz foi levá-la para outra cidade para fazer uma ressonância. Isso eu não fiz, que não tem aqui na minha cidade. E alguns veterinários que tiveram contato com ela falaram para mim, Vicene, mas o problema é que você também vai fazer ressonância de que parte do corpo? Se a gente não sabe onde que está o problema real dela, né? O que acontece? E às vezes também um outro veterinário recente que é neurologista, que fez uma outra avaliação dela, falou para mim que dependendo o que fosse o problema dela, a ressonância também não mostraria. Que era o mesmo problema da tomografia, que eu não optei por não fazer. Por quê? Porque foi bem claro que provavelmente não me mostraria. Bom, no sábado ela fazia isso. Ela tentava pôr a cabeça no meu colo, uma respiração ofegante, como se ela estivesse assim, preocupada. Porque eu até dei uma dipirona pra ela, como eu tirei um dos medicamentos que eu achava pra dor, que tava talvez deixando ela dopada, eu dei uma dipirona. Falei, vai que ela tá com dor, né? Falei, vai fazer efeito a dipirona. E ela fazia isso. Eu não sabia realmente o que fazer. E aí, conforme o dia foi passando, ela foi diminuindo de comer, diminuindo de beber água. Ela bebeu pouquíssima água no sábado. Eu, várias vezes, eu tentei dar água para ela. Ela tomava um pouco e parava. Depois, às vezes, tomava um pouco mais, mas assim, pouquíssima perto do que ela estava bebendo. E no sábado à noite eu tava assim, sem saber o que fazer e pensando realmente na eutanásia. Conversei com o veterinário, dono da clínica que estava me atendendo. Conversei com a outra veterinária que estava nos atendendo.
Falei, bom, eu não posso deixar ela do jeito que ela tá, né? Falei, vamos pra cá. Ela falou assim, essa outra veterinária falou pra mim, Vicênia, vai, porque a veterinária que está lá, de plantão, vai dar um medicamento, vai aliviar, que às vezes ela tá com dor por conta do remédio, né? Tem um outro medicamento que ajuda ela a respirar melhor. Então vai aliviar isso. Eu falei, bom, então legal. Vai dar um pouco de conforto para ela, é isso que eu quero. Então coloquei ela no carro e fomos para a clínica. Conversei bastante com ela. Chegamos lá, a língua dela estava azul. Eu não tinha percebido. Eu percebi a hora que eu peguei ela no colo, assim, uma das horas que eu tava, assim, um dos momentos que eu tava ajustando ela. A língua dela tava azul. E aí eu tinha a impressão de que realmente ela tava indo, né? Aí tinha um casal lá, um doce de casal também. E me ajudou, limpou, porque ela tava fazendo xixi por compressão, né? Então, conforme eu pegava ela no colo aqui no braço, né? Comprimia a bexiga dela e daí ela fazia muito xixi. E assim, na ida pra lá, aqui em casa, no quintal, até eu chegar com ela no carro, tem um espaço relativamente longo. Ela fez bastante xixi no caminho. Aí chegou lá na clínica, a hora que eu tirei ela do carro, ela também fez ali na rua bastante. Eu achei que tivesse acabado, que não tivesse mais xixi pra fazer, porque, tipo, foi muito xixi. Mas a hora que eu fui sentar com ela na cadeira, na clínica, na recepção, ela fez mais um monte de xixi ali. Daí esses senhores foi lá, catou um monte de papel pra limpar, ela acabou fazendo cocô ali também, que ela não tinha feito o dia inteiro. Ele limpou tudo pra mim, nossa, um doce de pessoa. A veterinária já estava sabendo da situação, né? Foi pra fora, tinha esse outro casal esperando. E ela não sabia bem o que fazer. E eles, um doce, falaram assim, não, atende ela na nossa frente. A gente entrou, ela arrumou, pedi pra colocar ela no... a gente podia ficar no chão, né? Aí ela trouxe um cobertor grande, todo dobrado. E eu fiquei no chão, pus ela no meio das minhas pernas, no chão deitada. E aí ela falou assim, olha, eu vou dar o medicamento e vamos colocar no oxigênio, então. E foi feito isso, e a gente ficou lá. E eu fiquei segurando o negocinho, né, do oxigênio, conversando com ela. E assim, como eu pedi atendimento à distância nos centros espíritas que atendem animal, todos falam para você fazer o evangelho, né, com o animal. Então a gente foi ouvindo o evangelho, lá eu pus o celular para a gente ouvir o evangelho, ficamos ali. E eu conversando com ela, dizendo que ela estava livre para partir caso tivesse chegado o momento dela, que eu não queria ser aqueles tutores doidos que ficam fazendo o cachorro ficar aqui sofrendo, que eu ia amá-la para sempre, independente se ela estivesse aqui ou em outro lugar. E ainda não sabia o que fazer, né? Então, sem saber ao certo como, porque eu aperto a playlist para supostamente seguir uma ordem. O evangelho começou a tocar no capítulo 5, eu acho, no fim, no meio, sei lá. Eu vou, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, eu vou ler uns trechos para vocês. Deve-se pôr um fim às provas do próximo? Item 27. Deve-se pôr um fim às provas do próximo, ou é preciso, por respeito às vontades de Deus, deixá-la seguir o seu curso? Dissemos e repetimos muitas vezes que estáis na terra de expiação para concluir vossas provas, e tudo o que vos acontece é uma consequência de vossas existências anteriores. É o peso e obrigação da dívida que tendes a pagar. Mas este pensamento provoca reflexões em algumas pessoas, ideias as quais é necessário combater, pois poderiam ter consequências desastrosas. Alguns pensam que, a partir do momento que se está na Terra para expiar, é preciso que as provas sigam o seu curso.
Existem mesmo os que até acreditam que não somente é preciso não fazer nada para atenuá-las, mas que, ao contrário, é preciso contribuir para torná-las mais proveitosas, agravando-as. É um grande erro. Sim, vossas provas devem seguir o curso que Deus lhe traçou, mas conheceis esse curso? Sabeis até que ponto elas devem ir, ou se vosso Pai misericordioso não disse ao sofrimento deste ou daquele de vossos irmãos, não irás mais além? Sabeis se a providência não vos escolheu, não como um instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como alívio de consolação que deve cicatrizar as chagas que sua justiça tinha aberto. Quando virdes, pois, um de vossos irmãos feridos, não deveis dizer, é a justiça de Deus, é preciso que ela siga seu curso. Mas dizei ao contrário. Vejamos que meios nosso Pai misericordioso colocou em meu poder para suavizar o sofrimento de meu irmão. Vejamos se minhas consolações morais, meu apoio material, meus conselhos não poderão ajudá-lo a transpor esta prova com ânimo, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não colocou em minhas mãos os meios de fazer parar esse sofrimento, se não me foi dado também como prova ou expiação, deter o mal e substituí-lo pela paz. Ajudai-vos uns aos outros, sempre em vossas provas. Nunca vos tornei instrumento de tortura para ninguém. Este pensamento deve revoltar todo homem de bom coração, principalmente os espíritas, pois estes devem entender o alcance infinito da bondade de Deus. O espírita deve pensar que toda a sua vida tem de ser um ato de amor e de dedicação e que qualquer coisa que faça não contrariará, não causará embaraços às decisões do Senhor, não alterará o curso da justiça divina. Pode, sem receio, usar todos os seus esforços para suavizar a amargura da expiação do seu próximo. Mas somente Deus pode detê-la ou prolongá-la, segundo julgue necessário. Não haveria um extremo orgulho por parte do homem ao se acreditar no direito de remexer, por assim dizer, a lâmina na ferida, de aumentar a dose de amargura no peito daquele que sofre sob o pretexto de que isso é sua expiação. Olhai-vos sempre como um instrumento escolhido para fazê-la parar. Resumamos deste modo. Estais todos na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis empregar todos os vossos esforços para suavizar a expiação de vossos irmãos, segundo a lei de amor e de caridade. Então, vem o item seguinte. É permitido abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura? Item 28. Um homem está agonizante, vítima de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado não tem esperanças. É permitido poupar-lhe alguns instantes de agonia, apressando o seu fim? Quem, no entanto, vos daria o direito de prejulgar os planos de Deus? Não pode o Senhor conduzir um homem à margem do abismo para retirá-lo de lá, a fim de fazê-lo voltar-se sobre si mesmo e de conduzi-lo a outros pensamentos? Ainda que se pense que haja chegado o momento final para um moribundo, ninguém pode dizer com certeza que essa hora tenha chegado. A ciência nunca se enganou nessas previsões. Sei muito bem que há casos que se podem considerar com razão como desesperadores, mas se não há nenhuma esperança fundada de um retorno definitivo à vida e à saúde, não há também incontáveis exemplos de que no momento de dar o último suspiro, o doente se reanima e recobre sua lucidez por alguns instantes. Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser para ele da maior importância, pois ignorais os pensamentos que seu espírito pôde fazer nos momentos finais de sua agonia, e quantos tormentos pode lhe poupar um minuto, um momento de arrependimento. O materialista que apenas vê o corpo e não se dá conta da alma não pode compreender essas coisas. Mas o espírita que sabe o que se passa além do túmulo conhece o valor do último pensamento. Suavizai os últimos sofrimentos tanto quanto vos seja possível fazê-lo, mas guardai-vos de encurtar a vida, que seja apenas por um minuto, pois esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. Desculpa
a demora, né? Mas foi esse trecho que surgiu pra gente ouvir. E aí? E aí eu pensei, realmente, eu tenho pedido um milagre, eu tenho pedido que Deus coloque as suas mãos sobre ela e a cure de tudo. Eu tenho pedido que permita que ela volte a andar, a correr como antes, que ela volte a ser feliz como antes. E quem me garante que Deus não pode colocar a mão nela, mesmo do jeito que ela estava, e dizer, eu vou te curar agora. Deus, os benfeitores, os espíritos protetores, São Francisco de Assis, quem é que vocês queiram dizer e acreditar? Como eu poderia, tipo assim, tirar isso? E se tivesse chegando, se estava no momento dela partir, então eu estava dando ali o conforto que ela precisava para aquele momento, com aquela medicação, com oxigênio, comigo ali junto, dando amor, carinho, afeto. A gente ficou ali bastante tempo, a gente veio para casa, era 2h pouco da manhã. Teve algumas emergências lá, né? Até uma hora eu faço outro vídeo para contar sobre isso. Voltamos ouvindo o Evangelho. Eu conversei bastante com ela na vinda também. Pus ela no cantinho dela, dei água, ela bebeu bastante água. Ela não quis comer. Pus na vasilhinha, né? Toda aquela coisa que eu tinha feito, aquela comida me parece uma sopa quase de fígado com beterraba. Ela não quis comer. Eu falei, bom, amanhã ela vai comer. Falei pra ela, olha, eu vou tomar um banho, eu vou dormir agora, qualquer coisa você me chama. Porque eu tirei a parede do meu quarto, eu pus uma porta grande de vidro, e o lugar que ela ficava é bem perto. E aí qualquer alteração que ela tinha de movimentos, essas coisas, eu sempre acordava e ia ver. Eu tenho um sono bem leve. A gente até brinca, né, que somos os guardas noturnos de casa. Bom, tomei um banho, tudo, não sei o que, me ajeitei e dormi. Isso já era, sei lá, 3h pouco da manhã. Hoje eu acordei cedo e fui vê-la, né, primeira coisa. E ela tinha desencarnado. E pelo aspecto, né, pela situação toda ali, fazia pouquíssimo tempo, né. Então eu acredito que ela desencarnou hoje por volta de 6h30, 7h da manhã. Porque hoje eu demorei, acabei acordando, né, até eu acordar e ir lá, eu acho que ela desencarnou por volta de 6h30, 7h da manhã. E eu fiz uma oração, logicamente. E aí passei por um outro martírio que eu conto em outro vídeo. Porque não, a ideia não é aqui contar isso agora, embora vai ajudar muita gente, na hora que eu explicar, né, a situação. Mas é colocar as minhas conjecturas a respeito dessa situação. Então eu sou espírita, né? E aí? E aí que a gente acredita que ela foi amparada, ela foi recolhida, ela foi encaminhada a um hospital para tratamento, que possivelmente, às vezes, ao se libertar do corpo físico, talvez ela já tenha até saído correndo, dependendo da situação, né? E que a cura foi provida por Deus, do jeito que eu pedi, né? Óbvio que eu gostaria que ela estivesse aqui, correndo com a gente, tudo mais, feliz, contente, saudável. Mas nem sei se eu gostaria realmente disso, porque a gente sabe que estamos num planeta de provas e expiações, a gente sabe que se estamos aqui encarnados é porque temos débitos e coisas a resolver. E se lhe foi permitido a libertação, então eu tenho que, na verdade, estar feliz por isso, né? E lhe foi permitida a libertação. E ela foi muito guerreira, muito. E aí? E aí que mesmo tendo todo esse conhecimento de doutrina, eu fiquei perdida hoje.
eu percebi que ela preenchia no mínimo 4 ou 5 ou 6 horas do meu dia, com todos os cuidados, tudo que ela precisava. E tentar fazer ela fazer exercício, xixi, etc. Deixar tudo limpinho, fazer ela comer. E aí, o que eu ia fazer? Diversas vezes eu me peguei indo até o portão pra me dirigir até o espaço que ela estava ficando. Eu não sabia o que fazer. Graças a Deus, acho que assim, eu sou muitíssimo feliz porque Deus me concedeu um filho, né? Ele é uma criança desafiadora, mas maravilhosa. Graças a Deus, mais do que nunca, por ele estar aqui hoje. Porque quando você tem um filho pequeno, você não tem alternativa de não agir. Você não tem alternativa de se jogar numa cama e chorar o dia inteiro. Você não tem alternativa de dizer, eu não vou fazer nada hoje. Você tem que fazer. Então você tem que arrumar o TT, você tem que arrumar coisa para ele comer, você tem que dar uma fruta, você tem que brincar, você tem que fazer alguma atividade, você tem que cuidar, você tem que ver se está tudo em ordem, você tem que levar ao banheiro e etc. Né? E ele ainda tem uns momentos difíceis que ele faz uma mãe ou outra, mas assim, a maior parte do tempo ele fez gracinha, ele brincou, ele me abriu aquele sorriso, fez careta e me preencheu e me ajudou. E perguntou dela, e aí eu expliquei, eu falei, olha, filho, a Fúria desencarnou. E ele, cadê ela? Cadê a minha Fúria? Eu falei, ela não tá mais aqui, filho. Onde que ela foi? Aí eu expliquei, eu falei, olha, o corpo dela tá em tal lugar. E o espírito dela foi junto com o Papai do Céu. Aí ele perguntou, ela passou pelo buracão de água suja ou pelo buracão de fogo? É uma outra história que eu conto em outro momento. Eu disse, não, meu filho. Ela era um anjo, ela é um anjo. Um espírito, assim, de um amor supremo, né? Muitíssimo elevado. Ela não precisou passar por esses lugares. O espírito dela foi diretamente encaminhado para o lado do Papai do Céu. E aí ele fez aquela cara triste, né? Eu vou chorar. Eu falei, não, filho, você não vai chorar. Ela tá bem agora, né? Você não queria que ela fosse curada, ela tava dodói, agora ela tá bem. Então vamos ficar felizes por ela, meu filho. E ele perguntou dela várias vezes ao dia e foi mais ou menos essa conversa que a gente teve várias vezes ao dia. E mente para mim mesmo várias vezes ao dia. E agora, só agora, depois que eu li esse trecho do Evangelho com vocês, é que eu consegui realmente sentir um certo alívio dentro de mim, do meu sofrimento. Eu já chorei muito hoje, e aí eu parava de chorar. E falava assim, né? Minha linda, por favor, não se desespere, siga seu caminho. E me perdoa por estar tendo esses momentos, mas eu vou ficar bem. E fiquei com inúmeros questionamentos na minha mente. Questionamentos de que tipo? Será que eu realmente fiz tudo o que eu podia fazer por ela? Né? Será que todas essas minhas dúvidas e sentimentos não acabam atrapalhando a evolução dela? Até 3, 4 dias atrás, ela tinha um olhar de que ela estava fazendo de tudo para lutar, para ficar aqui. E nesses últimos 3 dias, o olhar dela mudou. Meio que assim, eu entreguei os pontos. E aí,
me veio questionamentos, né? Será que eu contribuí para esse desânimo de alguma forma? O que é que eu tinha que aprender com tudo isso? Essa pergunta, desde o primeiro dia, não sai da minha mente. Eu sei que ela me ensinou muita coisa. E se eu falo isso, para quem não tem ligação com os animais, não vai entender essa frase nunca. Mas o olhar dela sempre foi de amor, mas um amor assim, que não tem igual, sabe? Ai, desculpa, eu tô chorando de novo. O olhar dela sempre foi assim, de um amor que não tem igual. E a perseverança, gente. A paciência, a resignação. Ela não chorava. A gente sabia que ela sentia dor porque havia alteração no comportamento, no parecer do organismo, e por isso a gente introduziu o remédio de analgésicos. Até porque quando a gente descobriu a situação da pelve dela, do fêmur, a gente sabia que ela sentia muita dor. E introduzimos analgésicos. E ela não chorava por dor. Ela não reclamava de nada. Amorosa no último. Assim, mas até poucos dias atrás, eu e meu filho fomos lá para dar água, comida para ela. E uma das irmãs dela se aproximou e ela rosnou e ficou brava, tipo assim, defendendo o meu filho, sabe? Então, assim, mesmo ela doente, mesmo ela convalescendo, mesmo ela em tratamento, ela ainda estava preocupada em nos defender, fazer algo por nós. Assim, eu não tenho palavras para descrever essa experiência que nos foi possibilitada com ela e o que ela fez por nós nesses tempos. Hoje eu fiquei na dúvida, será que ela ficou todo esse tempo sofrendo para me ensinar alguma coisa? Tipo assim, para que eu analisasse a vida de outra forma, né? Para que eu sentisse a vida de outra forma. Inúmeros questionamentos que eu faço. E aí, as pessoas que me conhecem talvez vão falar assim, né? Não é o seu primeiro luto. Por que tudo isso? Foi muito diferente das outras vezes, sabe? Quando a minha avó e meu avô desencarnaram, que eu também cuidei deles, eu tava muitíssimo cansada, assim, muito esgotada, com aquele lance de estresse do cuidador e com muita encheção de saco de pessoas que mal fazem parte da família. Então foi mais ou menos assim, algo tipo, algumas religiões falam que a pessoa descansou, né? Então foi mais ou menos um pensamento assim, como se ele estivesse descansando e eu também, de toda a situação que alguns membros distantes da família estavam fazendo com a minha vida. E no caso do meu avô, quando ele desencarnou, logo em seguida, e o meu filho estava para nascer. Então foi muita correria. Não deu tempo para sentir qualquer coisa assim. E ele estava num estágio de câncer avançadíssimo. Ele estava sofrendo muito, a gente sabia disso, sabia que não tinha reversão aqui. Bom, isso que eu tô dizendo é totalmente contraditório com o que eu li para vocês do Evangelho agora há pouco, né? Mas assim, era meio que esperado, sabe? A minha avó, coitada, ela também já estava sofrendo há muitos anos. Tinha Alzheimer no estágio avançadíssimo, estava na clínica, acamada.
Então, quando ela desencarnou, também foi um pensamento assim, Deus foi misericordioso com ela, porque, coitada, ela precisava realmente partir para poder se recuperar. E eu fui, o que é diferente? Eu não sabia, eu não sei ainda o que ela tinha, o que causou isso com ela. Então, assim, a minha certeza de que a gente ia descobrir o que ela tinha, dar um medicamento para ela, e ela voltaria ao normal, era gigante, sabe? Então, assim, por mais que eu conversei muito com ela, eu conversei muito com Deus, eu acho que eu ainda não estava preparada. Eu acho que eu ainda não estava esperando. E é isso que me faz perguntar, será que ela ficou aqui 3 meses sofrendo porque eu ainda não estava preparada? Não sei. Não sei. E hoje eu pensava assim, eu ouvi algumas coisas, né, na rua, né, em alguns momentos que eu tive que sair rapidamente, ou ouvi algumas conversas, as pessoas assim discutindo por coisas banais, e aí eu pensei, tem tanta gente precisando de auxílio, tem tanta gente passando pelas mesmas sensações que eu estou passando hoje, ou que eu passei nos últimos meses. Tem tantos problemas tão graves que necessitam de uma observação maior, e as pessoas estão ali discutindo por aquelas coisas banais. Exemplo, de onde é que estava a panela. E aí? E aí que a gente tem tanto que fazer pelo próximo. E me lembra uma frase de Joana de Ângeles que dizia: aquele que enxuga uma lágrima do próximo não tem tempo de chorar as suas próprias lágrimas. E eu acrescento, talvez não tenha tempo de ter pensamentos tão mesquinhos, tão pequenos, tão egoístas, tão sem nexo, e tão fora da realidade que o nosso mundo precisa hoje. Eu tenho, assim, inúmeras reflexões para compartilhar com vocês que me vieram por conta da Fúria. Inúmeras coisas para contar do que eu vivi nesses 3 meses cuidando dela. E por que eu tô fazendo isso? Como eu disse no primeiro vídeo, faz parte do meu processo de cura. Mas também faz parte de dar uma mão para quem estiver passando por situações semelhantes. Eu li muito sobre várias doenças. Eu conversei com muitos veterinários. Eu vi casos parecidos que as pessoas não sabem o que fazer. E assim, acredito que eu tenho condições de ajudar as pessoas a economizarem muito dinheiro. E porque assim, eu descobri inúmeras formas de lidar com um monte de situações. Das mais caras, das mais baratas, entendeu? E assim, acho que a gente tem que compartilhar esse tipo de experiência. Por mais que tenha a parte dolorosa, tem as coisas boas também. Eu conheci muita gente boa disposta a ajudar. Muita gente boa mesmo, sabe? E assim, coisas que eu nem imaginava. Eu sempre fui uma pessoa assim otimista. Mas assim, eu me deparei com pessoas com uma bondade tão grande e que fazem coisas que a gente não acredita e que eu não imaginava que estavam aqui encarnadas fazendo esses tipos de trabalho e proporcionando essas coisas às outras pessoas. Aos pouquinhos eu vou contando para vocês. Assim que eu tiver um pouquinho melhor, assim, de tempo, estrutura, e com a voz um pouco melhor, um ambiente um pouco mais tranquilo, eu vou contar para vocês essa questão do que a gente faz com o nosso ente querido de outra espécie quando ele desencarna, tá? Eu acredito que isso é algo que, como foi muito difícil para mim hoje tomar as providências, né? Por quê? Porque eu não tinha esse conhecimento.
Eu acho que é conveniente compartilhar esse tipo de informação. Bom, obrigada por todos vocês que nos acompanharam. Espero que vocês continuem comigo um tempo mais. Curtam, se inscrevam neste canal. Comentem. Quem puder, colabora com a vaquinha online, tá? E eu vou contando para vocês aqui mais coisas que a gente viveu. Eu tenho alguns vídeos para postar e mais algumas dicas que podem ser úteis para a gente cuidar dos nossos bichinhos amados, nossos irmãos menores, ou não vai saber, né? Eu tive algumas informações no trabalho que eu levei no centro que faz o atendimento pet, né? Um pouco diferente do que a gente imagina e está acostumado, mas que são condizentes com algumas coisas que a gente tem de explicações históricas. Então, assim, eu acredito que sejam reais. Gente, muito obrigada mesmo. Gratidão eterna a ela e a vocês. Um beijo e até logo.